aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma ideia que pode mudar o jogo. E se a gente começasse a tratar o nosso corpo como o hardware principal para nossa performance mental, principalmente no universo da tecnologia? Bora mergulhar nessa ideia? E para começar, já lanço uma provocação. Pense bem, hoje o seu corpo está ajudando, impulsionando sua capacidade de criar, de resolver problemas cabeludos. Ou ele está mais para um obstáculo, uma fonte de distração, de cansaço? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Rapidinho. Nosso mapa é o seguinte. Primeiro, vamos entender essa ideia do corpo como hardware. Depois, a ciência por trás do flow físico. Vamos quebrar alguns mitos bem comuns, dar uma olhada em exemplos reais e, para fechar, um guia prático para colocar tudo isso em ação. Beleza. Vamos começar com a nossa ideia principal, a nossa grande metáfora aqui. Pense no seu corpo não como uma casca, um acessório, mas como o processador central que roda o software mais complexo de todos, a sua consciência. E é aqui que a gente se depara com uma coisa bem doida, que a gente pode chamar de paradoxo do hardware. A gente espera uma performance mental absurda, uma criatividade que beira a genialidade, mas operando com hardware físico, sabe, bem abaixo do ideal. A gente espreme o cérebro pedindo soluções brilhantes enquanto ignora o cansaço, a dor nas costas, o estresse que estão ali, sabotando o processo todo. Certo. Agora vamos fundo na ideia central do Mihaly Csikszentmihalyi. Como é que a gente faz, exatamente, para alcançar esse estado de experiência ótima, esse famoso flow, através do nosso corpo? Olha, o pulo do gato é o seguinte: flow físico não é só sobre fazer exercício e ir para academia. É sobre usar o corpo de um jeito consciente, com habilidade. É pegar qualquer função física, desde uma caminhada até dançar, e transformar numa atividade que tem regras, objetivos claros, que exige foco e, como consequência, bota uma ordem na nossa mente. E isso, gente, aparece de tudo que é jeito. Pode ser no desafio de superar seus limites correndo, ou na expressão de um ritmo através da dança. Mas o mais legal aqui, o que muita gente não pensa, é a parte dos sentidos. Aprender a ver, ouvir, até saborear as coisas de um jeito mais analítico, isso também é uma forma de flow corporal. E claro, né, disciplinas como yoga e artes marciais são um exemplo máximo de como unir corpo e mente numa única correnteza de foco. Ok, mas nem tudo são flores. Vamos falar agora do porquê tanta iniciativa de bem-estar, principalmente empresa de tecnologia, acaba dando com os burros na água. Geralmente a culpa é de uns mitos que estão bem enraizados na nossa cabeça. Primeiro, tem aquele mito clássico de que trabalho intelectual é uma coisa e o estado físico é outra completamente separada. Mas a verdade é que para ter flow mental, para se concentrar de verdade, a gente precisa de um corpo que não fique nos distraindo com dor, com cansaço. O segundo mito é achar que academias caríssimas ou os gadgets mais modernos são a chave para o flow. A pesquisa mostra justamente ao contrário. Atividades que pedem mais habilidade do que dinheiro, tipo caminhar ou cuidar de um jardim, geram muito mais felicidade do que só consumir algo passivamente. E isso leva a gente para uma diferença que é, nossa, fundamental. Prazer é ótimo, claro. Ele restaura a gente. É quando a gente come com fome ou dorme quando está com sono. Ele devolve a gente para o nosso estado normal, para a homeostase. Mas a fruição, o flow, isso é diferente. Isso é crescimento. Acontece quando a gente supera um desafio, quando aprende algo novo. É o sentimento de realização, não só de satisfação. Beleza, a teoria é linda. Mas e na prática? Como é que isso funciona no mundo real? Vamos ver uns exemplos de quem mandou bem e quem nem tanto. Vamos começar pelo jeito certo, né? Vendo quem conseguiu aplicar isso de um jeito inteligente na cultura da empresa. Olha o caso do Google, por exemplo. Eles foram geniais com o programa Search Inside Yourself. Eles sacaram que treinar o foco com yoga e mindfulness dava para os desenvolvedores mais clareza mental para resolver os pepinos complexos do dia a dia. Já a Patagônia vai até além. Quando eles incentivam a galera a surfar, eles estão reconhecendo que dominar um desafio físico limpa a bagunça mental e abre um espaço enorme para a criatividade. Não é só lazer, entende? É preparação para inovar. Agora, segura aí. Vamos para o outro lado da moeda, as armadilhas, o jeito errado de fazer as coisas. Esse slide aqui mostra o desastre. Sabe aquela diversão forçada, tipo um campeonato obrigatório de ping-pong? Pois é. Pode criar ansiedade se o desafio for alto demais, ou um tédio mortal se for baixo demais. É um tiro no pé. E pior que isso,
Só os ambientes que a gente pode chamar de anticorpo, aqueles que ignoram totalmente a ergonomia, o movimento. Isso não só causa dor, é um ataque direto à nossa capacidade de criar. É a receita perfeita para o burnout. E, finalmente, chegamos na parte prática, mãos à obra. Como é que a gente pode pegar tudo isso e aplicar de verdade? Tá aqui um roteiro, um plano de ação bem direto para implementar o flow físico em equipes de tecnologia. Vamos esmiuçar isso aqui então. Primeiro, metas físicas claras. Não é só vou me exercitar, é vou dominar aquela postura de yoga ou vou correr 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Segundo, feedback imediato. Use um smartwatch ou simplesmente preste atenção no seu corpo para saber se está no caminho certo. Terceiro, use pequenos rituais. Uma música específica para se concentrar, uma técnica de respiração antes de uma tarefa difícil. Quarto, equilibre sempre o desafio com a sua habilidade. Tá entediado? Aumente o desafio. Ansioso? Reduza um pouco ou relaxe. E por último, uma que eu acho sensacional. Treine os sentidos para achar beleza e ordem no próprio trabalho. Tipo, admirar a elegância na arquitetura de um código. E a gente fecha com essa frase. O objetivo final é esse: deixar de ser um robô programado para se tornar um inovador que encontra propósito na própria atividade. Quando a gente consegue harmonizar o nosso corpo com o nosso trabalho intelectual, a gente encontra satisfação e ordem até nos desafios mais complicados. No final das contas, a grande questão que fica é: a gente vai continuar tratando o nosso corpo como um passivo, um peso, ou a gente vai finalmente destravar o potencial dele e transformá-lo no nosso maior ativo para a inovação?